Deputado, o senhor tomou uma decisão política ousada, sendo um político que se diz de direita, o senhor rompeu com o ex-presidente Jair Bolsonaro. Hoje o senhor é persona non grata entre os apoiadores de Bolsonaro e seus aliados. Agora o senhor almeja disputar o Senado Federal e já conta com o apoio de Pablo Marçal, desafeto de Bolsonaro, e do pastor Silas Malafaia. É um cenário bastante desafiador, não? Em primeiro lugar, é bom que a gente estabeleça a verdade. A verdade é que toda essa confusão começou quando eu me candidatei ou fui pré-candidato à Prefeitura do Rio de Janeiro e acordado com o presidente Bolsonaro lá atrás, porque quando houve a janela partidária, eu troquei o PSC pelo MDB. E a primeira pessoa que foi consultada foi o presidente Bolsonaro. Eu disse, presidente, eu estou indo para o MDB, eu não estou indo para o seu partido. Aliás, eu nunca fui do partido do presidente Bolsonaro. Eu era PSC em 2018, ele era PSL, ele é PL e eu fui para o MDB. E eu fui para o MDB com um protesto do Bolsonaro. O presidente Bolsonaro disse, rapaz, você vai para o pior partido ali do Rio de Janeiro? Eu disse, sim, presidente, mas eu estou indo para o MDB porque eu almejo disputar a prefeitura do Rio de Janeiro. E eu sei que no PL eu não terei esse espaço, por isso é que eu estou indo para lá. E fui para lá com as bênçãos do presidente Bolsonaro, e ele sabe disso. Por isso é que eu estou citando esse caso e citando nominalmente o presidente Bolsonaro com todo respeito. Quando eu comecei a minha pré-campanha, então houve um movimento capitaneado pelo PL, de impedir que o MDB me lançasse candidato à Prefeitura do Rio de Janeiro, porque eles temiam que talvez a minha desenvoltura no debate pudesse sobrepor a do delegado Ramagem. Eu sentei com o senador Flávio Bolsonaro e disse para ele que me retirar daquela disputa seria um erro, porque o Eduardo Paes ele não era freixo, ou seja, ele tinha acesso a algumas lideranças religiosas, a algumas lideranças evangélicas, e ele andava bem entre os evangélicos. E eu disse que, se isso acontecesse, daríamos a vitória no primeiro turno ao Eduardo Paes. Mas aí, quando eu percebi que era esse o interesse do PL, capitaneado pelo senador Flávio Bolsonaro, a quem eu tributo todo o meu respeito, mas eu entendia que era um erro, e se mostrou realmente depois isso, aconteceu que eu pedi, então, ao senador Flávio Bolsonaro que me desse uma saída honrosa, pelo menos, que me permitisse reunir a imprensa, ele reuniria a imprensa, e eu, então, sairia dessa disputa declarando voto ao Ramagem, conforme eles queriam. Mas o senador entendeu que não, de que não tinha que reunir a imprensa, entendia que eu só tinha um caminho, que era o apoio ao delegado Ramagem, e eu, por uma questão de sobrevivência política naquele momento, meu pai, deputado estadual Otônio de Paula, havia falecido, meu grupo político estava completamente sem nenhum apoio, e eu tomei a decisão política naquele momento de sobrevivência política, e ao ser procurado pelo prefeito Eduardo Paes e ao pedir apoio a mim, eu disse, Eduardo, olha, vai ficar muito difícil eu lhe apoiar, meu irmão, mas se você encampar alguns dos projetos que eu tinha para a Prefeitura do Rio, tudo bem, eu acho que dá para a gente tentar construir. Ele encampou, um desses era a Guarda Municipal Armada, e esse projeto já começou, e tem outros projetos também que ele prometeu encampar durante o seu mandato, e aí eu hipotequei o apoio a ele. A partir daí, eu comecei a ser dilacerado no meio bolsonarista, não é? E eu, então, disse, olha, então, se é esse o problema, eu não sou mais bolsonarista. Mas continuo mantendo o meu respeito pelo maior líder da direita, que é o presidente Bolsonaro. Mas eu posso aqui te dizer aqui uma coisa, Marcos, Monique, eu sempre fui um amigo complicado,
eles, não é? E aí, quando eu digo eles, são alguns bolsonaristas, porque eu sempre tive opinião própria, meu irmão. Eu sempre disse o que eu penso, não é? Eu nunca fui bajulador. Eu sempre tive a minha autonomia. E aí o senador entendeu que não deveria me dar esse espaço dessa saída honrosa, não é? Dessa disputa aí à Prefeitura do Rio de Janeiro. Então, naquele momento, eu tomei uma decisão, após conversar com o atual prefeito Eduardo Paes, de hipotecar o apoio a ele. A partir daí, houve um trituramento da minha reputação, e aí começaram a me chamar de que eu fui traidor, porque eu resolvi apoiar o atual prefeito Eduardo Paes. Bem, eu sempre tive as minhas opiniões, eu sempre fui um aliado do presidente Bolsonaro, mas eu sempre tive as minhas opiniões pessoais. Então, quando eu disse que eu não era bolsonarista mais, não significava que eu não apoiaria o presidente Bolsonaro. Era eu dizendo apenas o seguinte: olha, já que o bolsonarismo entende que porque eu apoiei o Eduardo Paes eu sou um traidor, então eu não sou mais bolsonarista. Porque para o movimento bolsonarista, você tem que concordar 100% com o que pensa, com o que diz o presidente Bolsonaro. E eu nem sempre, mesmo estando ali no parlamento, sendo vice-líder do próprio governo Bolsonaro, havia momentos em que eu discordava. Eu discordo da minha mulher, com quem eu deito, com quem eu durmo, a mãe dos meus filhos. Eu não vou poder discordar do presidente Bolsonaro, embora ele sendo a minha liderança política. Eu sempre fiz isso. Por exemplo, quando o presidente Bolsonaro assinou aquela tal carta à nação em 10 itens, e eu acho que tanto Monique quanto Marcos lembram desta carta, e que em um dos itens ele elogiava o próprio ministro Alexandre de Moraes, eu discordei. Eu fui o único parlamentar que subi naquela tribuna discordando. E eu disse: presidente Bolsonaro, eu não sou contra a harmonia entre os poderes, mas por que uma carta de harmonia é somente assinada pelo presidente da República? Onde estão os presidentes dos outros poderes? E eu disse naquele momento, está gravado, é só dar o Google. Eu disse: presidente Bolsonaro, leão que não ruge na hora certa vira gatinho. Eu sabia que o sistema estava diminuindo o presidente Bolsonaro. Embora ele sendo grande por si só, porque Deus o fez grande na política, mas o sistema estava tentando apequenar o presidente Bolsonaro. Um outro exemplo: quando eu rodei no segundo turno o Brasil inteiro, porque 40% dos crentes do Nordeste votaram em Lula, eu sozinho, está nas redes sociais, a meu custo pessoal, financeiro pessoal, juntamente com a minha esposa, rodei todo o Nordeste, não fui no Piauí, porque eu fui ameaçado, por isso eu não fui no Piauí, andei quase todo o Nordeste, conscientizando a igreja a não votar em Lula. Pois bem, quando eu volto, e nós já tínhamos perdido as eleições, eu disse ao presidente Bolsonaro: presidente, nós agora perdemos, somos oposição e temos que organizar a nossa oposição. Esse presidente estava muito abatido, muito abatido, já com uma ferida já na perna. Talvez eu tenha sido um dos primeiros parlamentares que ele recebeu.